muita gente começa a estudar filosofia por meio de filósofos como Pondé, Cortella e outros pensadores como Karnal, Clóvis de Barros. Mas será que eles realmente são uma boa porta de entrada para a filosofia? Será que eles são um caminho seguro para iniciar os estudos filosóficos? Enfim, eu sou Felício Molinari e esse é o A Filosofia Explica de hoje. E a filosofia se popularizou recentemente e tem se popularizado cada vez mais por meio de pensadores como Pondé, Cortella, isso é inegável. Agora, tem muita gente que me pergunta o que eu acho desses autores. Bom, a verdade é que qualquer porta de entrada é melhor do que porta nenhuma. É claro que é evidente que você começar os estudos em filosofia por eles é melhor do que você não começar os estudos de certa forma. Mas será que eles realmente são a fonte mais confiável, são a fonte mais segura? É isso que é preciso analisar. E óbvio, para fazer essa avaliação de uma forma honesta, a gente precisa avaliar eles separadamente. A gente não pode botar todos eles num balaio só, num pacote só e fazer uma avaliação. E é isso que a gente vai tentar fazer aqui nesse vídeo. Pegar os principais nomes do pensamento pop, digamos assim, na minha opinião são Pondé, o Cortella, o Clóvis de Barros e o Karnal, e fazer uma avaliação sobre cada um deles e ao final do vídeo dizer se eles realmente são ou não uma boa porta de entrada e fazer uma consideração final. Então, se você está curioso, fica ligado nesse vídeo que ele foi feito para você e eu tenho certeza que você vai gostar. Enfim, chega de papo, vamos lá avaliar os pensadores pop da filosofia brasileira. O primeiro que eu queria avaliar aqui é o Luiz Felipe Pondé, até porque eu acho que foi um dos primeiros que eu li, de fato, dessa galera toda. Eu li do Pondé o livro O Guia Politicamente Incorreto da Filosofia e também li algumas colunas dele que ele escreveu na Folha. Bom, o que eu posso dizer de princípio aqui, para fazer uma avaliação, é que a escrita dele no Guia Politicamente Incorreto e também nas colunas é muito provocante, é bastante provocativo, mas se aproxima mais de uma literatura do que de filosofia propriamente dita. E eu explico por quê. Nas colunas e no próprio livro, Guia Politicamente Incorreto, ele mais usa de artimanhas estilísticas na sua escrita do que de uma argumentação rígida. Na verdade, a argumentação até é bastante superficial, é bastante rasa. Não é que isso seja uma crítica ao autor, é um estilo de escrita dele, às vezes foi até mesmo proposital. E talvez, provavelmente, ele deva ter algum trabalho ou outro que é mais filosófico. Mas eu acho ali realmente que é muito mais literário, como eu disse, do que filosófico. É, digamos aqui, um Nelson Rodrigues, obviamente, no nível inferior. Um Nelson Rodrigues piorado. Então eu acho que você até pode ler, pode se sentir provocado. Ele se diz um conservador, então para quem é progressista ou para quem é de esquerda pode ler os textos do Pondé como um contraponto e tentar contra-argumentá-lo, né? Eu acho que é um excelente exercício filosófico. Mas, como eu disse, ele é muito mais uma literatura do que filosofia. Então aí fica a minha crítica ao Pondé. Eu acho que existem outros caminhos mais filosóficos do que ele. Outro cara que é bastante conhecido é o Cortella, Mário Sérgio Cortella. Bom, eu acho ele um cara muito boa praça, muito bacana, muito gente boa, convidaria ele para tomar uma cerveja, mas, verdade seja dita, os livros dele têm um teor bastante distante da filosofia. São até bem escritos e tal, mas eles têm um caráter muito mais ligado à autoajuda do que uma reflexão filosófica crítica, de fato, do que uma exposição de argumentos. Você pega o livro dele, por exemplo, Por que Fazemos o que Fazemos, você vê ali que a escrita até flui, ele é bem bacana, ele analisa a vida contemporânea, mas é uma análise bastante rasa, não apresenta ali nenhum teórico como base forte, não apresenta um argumento consistente, é uma análise bastante fluida, literária também, mas bastante superficial. E em outros escritos dele tem esse caráter também bastante empresarial, motivacional, eu diria. São livros para te motivar, de um caráter, como eu disse, de autoajuda. Então o Cortella seria o cara que eu certamente convidaria para tomar uma cerveja, para tomar um café, mas eu não convidaria ele para uma banca de doutorado, por exemplo, porque eu acho realmente ele bastante fraquinho, embora seja um cara gente boa, bacana, os vídeos são legais, mas a escrita dele realmente eu não acho que é próxima daquilo que a gente espera de um estudante de filosofia. Ou seja, pode até ler, é de boa, é legal, mas se você está pensando realmente em filosofia, é melhor também seguir por outros caminhos. O terceiro analisado aqui, que a gente pensa sempre, que muita gente sempre me questiona, talvez seja desses todos, talvez o mais querido, o mais queridinho, que normalmente sempre me questionam de verdade, é o Clóvis de Barros. E aqui é importante eu fazer logo uma consideração de cara. O Clóvis de Barros não é filósofo de formação, eu quero dizer. Ele é formado em Direito e em Jornalismo, e isso já dá uma certa ressalva pra gente.
Mas a verdade é que ele tem sim escritos bastante filosóficos, bastante próximos da filosofia. Tem um dele chamado Ética e Agir Comunicativo, se eu não me engano, que é bem legal, tem bastante considerações filosóficas, bastante argumentação, bastante base filosófica. Tem outro dele também sobre ética que é bem legal. Agora, a verdade seja dita, ultimamente ele tem cada vez mais também mantido essa pegada motivacional, essa pegada empresarial, fugindo de temas filosóficos. Então, assim, resumindo o que eu acho do Clóvis de Barros, claro, aí questões de vídeo aqui a gente não vai analisar porque existem 1 milhão de vídeos do Clóvis de Barros na internet. Alguns são mais filosóficos, outros são mais autoajuda, alguns são mais motivacionais, outros nos fazem realmente pensar. Mas no que se refere aos escritos dele, eu acho que tem muita coisa de grande validade filosófica, porque ele é muito didático. Você vê ali realmente um esforço nele bastante bonito até, de tentar ensinar uma ideia difícil de maneira simples. Eu acho isso louvável, eu acho que é isso, por exemplo, que a gente tenta sempre aqui fazer no canal, que é tentar, às vezes, pegar uma teoria que é bastante complicada e tentar popularizar, deixá-la mais tragável, muitas vezes, para um público que não é muito ligado à filosofia. Enfim, o que eu acho do Clóvis de Barros? Eu acho um bom cara, embora não seja formado em filosofia, como eu disse, tem bons escritos de filosofia ou que versam sobre filosofia, mas é preciso ali escolher a dedo, ter um pouquinho de calma e de atenção para saber o que realmente ler e separar o que é filosofia daquilo que é um escrito meramente motivacional. Mas é um cara bacana, assim. Por último, e não foi proposital, eu deixei o Leandro Carnal. E assim como o Clóvis de Barros, eu já quero dizer logo de cara, Leandro Carnal não é um filósofo. Não é um filósofo, ele é um historiador, a cadeira dele é de história, toda a carreira acadêmica dele foi com base na história, e ele tem até bons livros de história. Se eu não me engano, tem um dele chamado História na Sala de Aula, que é bem legal para quem está começando agora a dar aulas. Tem um que eu gosto muito, eu acho muito bem escrito, que é o História dos Estados Unidos, também bem bacana, mas como filósofo ele tem uma produção bastante questionável. Eu acho que o Carnal ele comete, talvez por ser historiador, mas ele comete um equívoco trágico e bastante perigoso até para quem pensa em fazer filosofia. Ele comete o crime, se vocês assim me permitem dizer, o crime de sempre ficar em cima do muro ou sempre sair pela tangente ali, não querer se posicionar sobre muitas coisas polêmicas. E eu acho isso extremamente antifilosófico. Eu acho que, se a gente analisar a história da filosofia de Sócrates até hoje, a gente vê que a filosofia é um debate de ideias e normalmente ele tem que ser um debate de ideias sem medo. Eu acho que a maior forma de você ser respeitado na filosofia é sendo criticado. Porque se uma pessoa lê o que você escreve, de fato, a crítica aqui tem que ser verdadeira, claro. Mas se lê o que você escreve e a pessoa, depois de ler, faz considerações sobre o que você escreveu, pô, isso é de muito respeito. Não dá ali para ficar em cima do muro. E com os acontecimentos políticos que vem acontecendo no país desde 2012, mas sobretudo desde 2014, o Carnal optou em muitos momentos por ficar em cima do muro. Vejam, eu não estou criticando o fato dele ser de direita ou de esquerda, dele ter ou não apoiado o impeachment, dele ter ou não apoiado o golpe, ter ou não apoiado o Bolsonaro. Não é isso. Mas eu acho que a pessoa, o filósofo, o pensador, ele tem que ser claro, tem que ter um argumento e sustentar sua argumentação. Isso que eu acho mais questionável no Carnal. E eu acho isso questionável muitas vezes em vários outros pensadores. Então, se vocês quiserem realmente analisar esses pensadores, todos esses 4 que a gente está analisando aqui, sempre pensem com isso. Eu, por exemplo, não concordo com várias posições do Pondé, mas várias. O problema é que, pelo menos, o Pondé é honesto. Ele assume uma posição e tenta, muitas vezes, argumentar em cima disso. E a gente se contrapõe. Ponto. O que não dá é para fingir que você é neutro na filosofia. Essa neutralidade nunca existiu na filosofia, ela não é nem um pouco saudável. É uma visão bastante tosca da filosofia. A filosofia é um debate de ideias e isso é bom, isso é essencial, por exemplo, para a democracia, não só para a filosofia, mas para o regime democrático, para aceitar a diferença. Mas enfim, o que eu acho? São boas portas de entrada, esses 4 que eu mencionei, para a gente resumir aqui, o Pondé, o Cortella, o Clóvis de Barros e o Carnal, são boas portas de entrada? Volto a falar o que eu falei no começo do vídeo. É melhor uma porta dessa do que porta nenhuma. Se você não tem conhecimento nenhum de filosofia, pode começar por ele sem problema, que eu acho que iniciar a jornada é sempre o mais importante. Mas eu acho que tem outras pessoas que fazem trabalhos melhores
ainda que muitas vezes são um pouco mais enjoados, mais chatos, outros nem tanto, mas fazem trabalhos melhores, mais próximos daquilo que a gente chama de filosofia. Por exemplo, tem uma que eu gosto muito, que é bastante conhecida, que é Viviane Mosé. Inclusive, caso você tenha aqui no canal, você digita aí no YouTube mesmo, a Viviane Mosé, Nietzsche, tem um vídeo dela maravilhoso, tem uns 50 minutos, se eu não me engano, mas é maravilhoso, uma palestra. Ela é uma estudiosa de Nietzsche, então ela populariza, há uns anos, bons anos atrás, ela até teve um quadro no Fantástico, então é uma pessoa que é da filosofia e que tem essa preocupação em tornar mais didáticas as coisas. Mas não é só a Viviane Mosé, vou citar aqui outra filósofa que era muito popular, hoje talvez não seja um pouco menos, que é a Marilena Chaui. A Marilena Chaui, durante muito tempo, foi quem carregou esse bastião de responsável por tornar a filosofia mais popular. Hoje talvez ela não tenha uma produção desse tipo tão forte. Mas existem outros, por exemplo, Vladimir Safatli, professor da USP, que normalmente escreve colunas para a Folha, ou escrevia, mas eu acho que ainda escreve, para os jornais do Brasil, então também é uma pessoa que eu acho uma porta de entrada para a filosofia melhor, e vários outros fora do país, como Michael Sandel, né? Para quem está falando aí, quem deve estar pensando, você só está falando de pessoas de esquerda? Não, tem o Michael Sandel, que é um republicano, conservador, que escreve boas coisas também, tem o Walzer, enfim, tem muita gente fazendo um trabalho bacana. Se você quiser um pouco saber disso, eu vou deixar o link de vários livros aqui, inclusive desses que eu citei, daqueles que eu acho melhor, aqui na descrição. Então se você está aqui iniciando, quer saber se é uma boa porta de entrada, eu vou deixar os links de livros que eu acho que são bons para quem quer iniciar na filosofia aqui na descrição. Mas, enfim, a avaliação de todos esses filósofos pop eu deixo para você. E se você gosta de filosofia e quer aproveitar o YouTube para estudar, então não se esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no nosso canal, pois toda semana tem um vídeo novo para você. É isso, espero que você tenha gostado. Tchau, tchau, até a próxima.